Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de comentários sobre o devocional O Caminho, de Sterling Jones. Meu nome é Joel Neto, eu sou um amigo de Jesus e eu estou nas dependências do Instituto Jesus Cristo na cidade de São José dos Campos. E nós vamos continuar então nesses vídeos que estão comentando o livro devocional O Caminho, do autor Sterling Jones. E hoje estamos entrando na semana 4, domingo, primeiro dia da semana, o domingo. E o título deste dia que Sterling Jones deu é o seguinte, é uma pergunta, uma interrogação. Ele diz, escrito em nossos relacionamentos? Ele está perguntando, escrito em nossos relacionamentos? Vamos acompanhar a leitura juntos e vamos tentar entender esta pergunta que ele está fazendo. Se você tem o livro, o devocional O Caminho, acompanhe comigo. Se você ainda não tem e quer adquiri-lo e não está conseguindo, pode entrar em contato conosco, nós podemos te ajudar. Acompanhe a leitura então. Continuamos nossa busca pelo caminho entre os caminhos dos homens. O reitor de uma universidade estadual conversava com um empresário que não frequentava a igreja. Você não deve dar seu voto a eles. Quer que todas as igrejas sejam eliminadas? Ele perguntou. Ao que o empresário respondeu, não, isso arruinaria os meus negócios. Esse empresário, sem compromisso com a religião, viu que seria impossível negociar em uma comunidade sem princípios morais. Entendeu o exemplo que Sterling Jones está dando? Este empresário, ele não é alguém que vai a uma igreja, que professa a fé cristã, mas ele está dizendo, eu não quero ninguém que afete a presença de uma igreja na sociedade, porque uma sociedade sem princípios morais arruinaria os negócios dele, porque sem a moralidade ele não poderia fazer negócios seguros, ter relações comerciais seguras. Percebe o que ele quer dizer com escritos nos nossos relacionamentos, mesmo sem conhecer a fé cristã? Este homem entende que há uma moral da qual os negócios dele enquanto empresário dependem. Olha a continuidade. Pois toda a estrutura da vida baseia-se nessa coisa imponderável chamada caráter. Se não há caráter, perde-se a confiança. Se não há confiança, a comunidade se rompe. Se a comunidade se rompe, perde-se o país inteiro. Nada é mais falso do que dizer negócio é negócio. Pois o negócio que só olha para si mesmo e não considera o universo moral, mais cedo ou mais tarde se dilacerará diante desse universo moral. Entende o que ele está dizendo no exemplo daquele empresário? Aos 75 anos, ele continua, o vice-presidente de um banco estava prestes a se divorciar e se casar novamente. O presidente do banco, muito chateado, disse, isso é ruim para os negócios do banco. Tal conduta reduziria a confiança na integridade moral de um alto funcionário, e isso era ruim para os negócios. O vice-presidente de um dos principais bancos dos Estados Unidos disse, a maior necessidade do setor bancário é o altruísmo. Ele estava certo. Você deve pensar no bem dos outros. Do contrário, a vida não lhe dará benefícios. Mas se beneficia quem melhor serve. Pode não ser o maior motivo para a moralidade, mas os rotarianos que usavam essa expressão veem que existe uma lei do serviço escrita na vida. Esses exemplos que ele está dando, por exemplo, deste bancário que está dizendo o banco precisa ser altruísta, ele precisa servir o outro, porque há uma lei de serviço escrita na vida. Sterling Jones está dizendo, uma lei escrita nos nossos relacionamentos, uma lei moral que até aquele empresário que não conhecia a fé cristã
identificava como necessária para os seus negócios serem seguros. Ele continua com os exemplos. O chefe de uma instituição muito prática, o Banco Imperial da Índia, disse-me, falou para Stanley Jones, descobrimos que não compensa para nós quebrar um credor, porque, se ele quebrar, sua situação financeira quebra com ele. Então achamos melhor ajudá-lo a se levantar. Se o salvamos, salvamos a situação também. E isso é bom para o banco. Minha resposta, então, ao Banco Imperial também está... A minha resposta é a seguinte. Então, o Banco Imperial também está entre os profetas, pregando a redenção dos feridos e dos fracos. Contudo, esta é a posição cristã. Como eles chegaram a essa conclusão? Tentativa e erro. Percebe o que Stanley Jones está tentando nos anunciar aqui? Ele está dizendo que existe uma lei moral escrita na vida. E se nós não nos relacionamos com a realidade a partir desta lei moral, se nós nos relacionamos com a realidade sem essa lei moral, sem levar em conta essa lei moral escrita na vida, sabe o que vamos fazer? Nós vamos usar a realidade, ao invés de servir a realidade. Nós vamos usar a realidade como se ela fosse um fim último da nossa satisfação. E mais cedo ou mais tarde, isso vai nos cobrar. Sabe o que vem na minha mente quando Stanley Jones está falando isso? Me vem à mente uma coisa que você vê muito em supermercados. Você certamente já foi a um supermercado onde aquele supermercado queria divulgar um produto novo ou queria liquidar um produto que estava perto do vencimento. Então o que eles fazem? Eles fazem uma espécie de torre, pirâmide, com aqueles produtos no meio do corredor do supermercado. E eu tenho certeza que não apenas eu, mas você também, já teve aquela vontade de criança de ir naquelas torres, naquelas pirâmides que ficam no meio do supermercado expondo produtos e tentar tirar aquele pote, aquela lata, aquele pacote de baixo, da base da pirâmide, para ver como seria todo o resto caindo. Você já pensou nisso num supermercado, não pensou? É exatamente isso que Stanley Jones está dizendo. Que se nós tiramos a moral escrita na vida, é como se nós tirássemos o pote, a lata, debaixo desta pirâmide e todo o resto ruiria junto. Nós perderíamos tudo. A lei moral escrita na vida e nos relacionamentos na vida, elas estão lá para trazer segurança e harmonia à vida. E essa realidade aponta para nós o caminho que é Jesus Cristo, a lei moral que é o próprio Jesus e que aponta para nós as realidades seguras. Tire isso, tire esta lei moral, tire o caminho da moralidade, que é o próprio Cristo. E tudo mais, todas as relações, todas as trocas, todos os negócios ficam inseguros na realidade. Quero dar um exemplo para que você entenda isso. Vamos tomar como exemplo o casamento e as relações dos nossos desejos em relação ao casamento. Pense no seguinte, eu e você fomos criados com desejos infinitos, porque nós fomos criados para um Deus que é infinito, fomos criados para desejar um Deus que é infinito, um Criador infinito, um caminho infinito. Mas nós também fomos criados para expressar os nossos desejos nas coisas finitas, nos caminhos deste mundo, nos caminhos dos homens. Perceba que aqui está o perigo. Fomos criados com um desejo infinito para as coisas infinitas, mas também criados para expressar os nossos desejos nas coisas finitas. Então pense no casamento, pense na minha relação com a minha esposa. Se eu pego o meu desejo infinito e coloco na minha esposa uma pessoa finita, ou eu destruo ela e ainda assim nunca chego à plena
satisfação que eu estou procurando. Percebe que não está no caminho dos homens, no caminho das coisas, a plena satisfação que estamos procurando? Aquele homem poderia, aquele empresário, o primeiro exemplo, Stanley Jones, que não tinha uma fé cristã, mas que entendia a moral, ele podia fazer negócios sem nenhuma moralidade. Mas no final, ele não encontraria nenhuma satisfação. E ele destruiria a si mesmo e as relações ao seu redor. Porque nós não fomos feitos para ter como fim último esses caminhos dos homens. Mas os caminhos dos homens, as relações que acontecem no mundo, elas foram feitas para nos apontar a uma lei escrita fora de nós. Uma lei escrita que é muito maior do que nós. Veja como Stanley Jones ora, pedindo que Deus ensine para ele viver assim. Ó Deus, encontro o caminho escrito nos caminhos comuns da vida. Tu deixaste tuas pegadas por toda parte. Nós as seguimos ansiosamente, pois sabemos que, se as encontramos, encontramos a vida. Ajude-nos. Amém. Há uma voz, a voz de Cristo, uma voz interior, que grita dentro de nós, nos empurrando para este caminho que está fora de nós. Os caminhos dos homens da vida só são pistas, como disse Stanley Jones, que nos aponta para esse caminho maior. E seja você alguém que conhece a Jesus, o caminho, ou alguém que não conhece a Jesus, o caminho, sempre será apontado para Ele, porque não há satisfação fora dele. A afirmação do dia de Stanley Jones é a seguinte: as pegadas de Deus estão em meus tecidos, em meu sistema nervoso e em mim. Deus está em todas as coisas e se revelou em Jesus a nós o verdadeiro caminho, que é a base, é aquela latinha debaixo da pirâmide, aquele pote debaixo da torre, no corredor do mercado, que sustenta todas as outras coisas em pé. Ele é aquele lugar onde podemos pôr o nosso desejo infinito e encontrar satisfação plena e abundante. Espero que esses comentários e essa leitura tenha te abençoado. Nos vemos no próximo vídeo.